Oi, gente, tudo bem? No vídeo sobre características de seres vivos, eu havia dito que já teria sido gravado o vídeo de origem da vida. Só que no fim acabei gravando agora e acho que assim até fica melhor para vocês entenderem melhor essa aula que eu vou dar, né, hoje, do que ficaria antes se vocês ainda não soubessem as características gerais dos seres vivos. Então, eu dividi essa aula em 3 vídeos. No primeiro, a gente vai falar sobre biogênese e abiogênese. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre as teorias a respeito do primeiro ser vivo. E no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica, em relação à nutrição dos primeiros seres vivos. Espero que vocês gostem. Nossa aula, então, é sobre a origem da vida e realmente a questão de como o primeiro ser vivo surgiu é um mistério não solucionado, mas ao longo da história, diversas teorias foram formuladas nesse campo. A nossa aula vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, as teorias de como seres vivos no geral são formados, e aí depois as teorias em relação ao surgimento do primeiro ser vivo. E eu já posso afirmar para vocês que ele era um ser muito, muito, muito simples, inclusive unicelular e procarionte, segundo acreditam os cientistas. E em terceiro lugar, a gente vai ver as teorias de como esses primeiros seres vivos adquiriam energia para que seu metabolismo funcionasse, ou seja, né, sua forma de nutrição. Bom, então vamos começar com a abiogênese. E o lema da abiogênese é: um ser vivo pode surgir de algo não vivo. O termo abiogênese significa, né, nos remete à concepção da geração espontânea, né? Diversos cientistas e pensadores acreditavam que existia um princípio ativo, uma força vital que estaria presente em determinadas matérias inanimadas, ou mesmo em matéria orgânica, né? Para que a partir delas, separadamente ou as duas juntas, a inanimada com a orgânica, um ser vivo pudesse surgir. Então, basicamente, eles defendiam que a vida era gerada espontaneamente devido à força vital presente na matéria bruta, na matéria inorgânica, etc. Então, como exemplo, a gente pode citar, né, uma carne em putrefação que, de repente, né, possui um princípio ativo para surgir vida. No caso, né, de carne em putrefação, seriam as larvas. E os primeiros a falar da biogênese foram o Anaximandro, que era grego, e o Aristóteles, que também era grego. E o Aristóteles foi o primeiro a falar desse tal de princípio ativo, né? Segundo ele, esse princípio ativo dá uma força vital para que a vida surja a partir de algo não vivo. E depois deles, vieram vários outros cientistas que acreditavam na abiogênese e as defendiam. E aí você pode pensar, nossa, mas como eles eram ignorantes, como eles podiam pensar numa coisa dessas? Gente, a gente precisa lembrar que não existia todo esse avanço científico do qual a gente pode desfrutar hoje, não existia o método científico. Então, eles iam fazendo suposições, e isso era ótimo. Hoje a gente sabe, é verdade, a gente sabe que não é possível que um ser vivo surja de algo não vivo. Mas, antigamente, isso de fazer teorias, hipóteses, estudar essa questão era algo muito bom. E só estudando e apresentando hipóteses que futuramente iam se tornar erradas, que depois essas hipóteses podem ser contestadas. Primeiro, eles precisam apontar algo errado para depois esse algo errado poder ser contrariado. E aí, vou citar alguns exemplos para vocês aqui, né? O grande poeta romano, né, o Virgílio, ele garantia que moscas e abelhas nasciam de cadáveres em putrefação. E na Idade Média, um cara que chamava Aldovandro afirmava que o lodo do fundo das lagoas, né, de lá poderiam nascer patos e morcegos, e essa ideia também foi defendida por outros, né, muito mais antigos que ele. E um padre chamado Anastácio Kircher,
que era professor de ciência do Colégio Romano, ele explicava para os seus alunos que do pó de cobra espalhado pelo chão, muitas cobras poderiam nascer. E aí existiu um cientista belga, Jean-Baptiste van Helmont, do século XVII, perdão, e que chegou a propor uma receita para produzir seres vivos. Ele ensinava que para produzir ratos bastava juntar uma camiseta suada e uma suja, né, uma camiseta suada e suja ao mesmo tempo, e um punhado de grãos de trigo e colocar essas misturas em um local escuro e protegido. No caso, poderia ser dentro do celeiro. E aí, depois de algum tempo, você poderia verificar que surgiriam ratos no lugar, camundongos, e baratas também. Hoje a gente sabe que os ratos eles apareceram porque foram atraídos pelo alimento, né? E não porque surgiram dessa mistura de matéria inanimada. Aí no século XVII, depois de muito tempo de pessoas acreditando na teoria da abiogênese, surgiu a teoria da biogênese. Esse princípio ele é resumido pela frase em latim omni vivum ex vivo, que significa toda a vida vem da vida. O primeiro a defender a teoria da biogênese, né, segundo a qual um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo, foi o Francesco Redi, do século XVII, assim como eu havia dito, né, século XVII. O Redi realizou um experimento para comprovar sua hipótese. Ele pegou 3 pedaços de carne crua de mesmo tamanho e colocou cada um deles em um recipiente separado. Aí ele tampou completamente o primeiro recipiente, fechou com gás o segundo recipiente e deixou o terceiro aberto. Para ele, as larvas só surgiriam no terceiro pote, né? Porque esse estava aberto, né? E aí possibilitaria que as moscas pousassem na carne exposta e depositassem seus ovos, né? Já que a comida ao léu atrai moscas. E realmente, assim que aconteceu. No recipiente com a gaze, só tinha moscas em volta, mas não tinha nenhuma larva, não tinha nenhum germe. Só que no frasco com a carne exposta, várias larvas tinham se proliferado. E aí a experiência do Redi fez a abiogênese perder credibilidade, só que com o aprimoramento do microscópio, graças ao holandês Anton van Leeuwenhoek, não sei se está certo o jeito que eu pronunciei, mas depois, né, do aprimoramento do microscópio, os cientistas passaram a questionar a validade da biogênese para a formação de micro-organismos. Um dos que contestaram a biogênese foi o John Needham, um inglês. Ele afirmou que os micro-organismos eram gerados espontaneamente, ou seja, ele afirmou que a abiogênese se aplicava pelo menos aos micro-organismos. Então, em 1745, o Needham realizou vários experimentos nos quais ele submetia à fervura frascos contendo substâncias nutritivas, um caldo nutritivo, e aí depois da fervura ele fechava os frascos com rolhas e deixava eles em repouso por alguns dias. E aí depois, quando ele ia examinar essas substâncias, né, no microscópio, o Needham observava a presença de micro-organismos. E aí a explicação que ele deu aos seus resultados foi de que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea, né? Ele dizia que a solução nutritiva continha uma força vital, aquela mesma lá que eu já tinha dito anteriormente, que seria responsável pelo surgimento das forças vivas, dos micro-organismos. Depois, em 1770, Lazzaro Spallanzani, que era italiano, assim como Francesco Redi, ele repetiu os experimentos do Needham, só que com algumas modificações, e ele obteve resultados diferentes. O Spallanzani colocou substâncias nutritivas, as mesmas, né, o mesmo estilo das do Needham, em balões de vidro e os fechou hermeticamente. Esses balões, preparados desse jeito, foram colocados em cima de caldeirões com água e foram fervidos durante algum tempo. Um tempo mais longo do que o Needham tinha fervido, né?
E aí depois ele deixava resfriar por alguns dias e depois abria os frascos, e aí ele observou o líquido ao microscópio, e nenhum organismo estava presente. O Spallanzani, então, explicou que o Needham não tinha fervido sua solução nutritiva por tempo suficiente para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim, né, esterilizá-la. Aí o Needham respondeu, né, essas críticas, dizendo que ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas nos recipientes que o Spallanzani tinha feito, né, fechados, o Spallanzani tinha simplesmente destruído a força vital. E dessa forma o ar tinha ficado desfavorável ao aparecimento da vida e por isso não tinha nenhum micro-organismo quando ele abriu os recipientes para verificar. E aí ficou nesse impasse durante algum tempo. Depois do experimento do Spallanzani, depois do que o Needham falou sobre o experimento do Spallanzani, a abiogênese ganhou força de novo. Só que depois a gente tem a figura do Louis Pasteur, um cientista francês que finalmente comprovou de vez a biogênese. No seu experimento, o Pasteur adicionou um caldo nutritivo a um balão de vidro com um gargalo alongado. Em seguida, ele aqueceu o gargalo e entortou, fez uma curvinha para que ele ficasse, né, num tubo com uma curva em estilo, né, parecendo um pescoço de cisne. Depois dessa modelagem, ele prosseguiu com a fervura do caldo, assim como Spallanzani e o Needham tinham feito. Ele ferveu bastante o caldo, né, mais ou menos no mesmo tempo do Spallanzani, e o submeteu a uma temperatura até o estado estéril, assim como Spallanzani havia feito. Só que ele permitiu que o caldo tivesse contato com o ar, porque ele não tampou aquele tubo em formato de pescoço de cisne. Depois da fervura, ele deixou esses balões, esses recipientes em repouso por muito tempo e percebeu que o líquido permanecia estéril, ou seja, não tinha presença de nenhum micro-organismo observável lá. E isso foi explicado pelo próprio Pasteur, que o tubo, né, alongado e curvado servia como empecilho, um filtro, porque as partículas de impureza e os micro-organismos, eles se aderiam às gotículas de água que ficavam na superfície interna do gargalo, lá naquela curvinha, durante a condensação do vapor, né? Essas gotículas foram resultado da condensação do vapor, que foi emitido pelo aquecimento, né? E depois resfriamento, quando em repouso. E justamente dessa forma, mesmo em contato com o ar, os micro-organismos foram impedidos de chegar até ao caldo nutritivo. Aí, depois de alguns dias, o Pasteur verificou que não tinha contaminação nenhuma, né? Aí ele decidiu quebrar o gargalo e ele expôs o caldo inerte aos micro-organismos suspeitos no ar, o que fez com que micro-organismos se proliferassem no caldo e assim houvesse sua contaminação. Com esse experimento, finalmente o Pasteur comprovou a biogênese e contestou para sempre a abiogênese. Então hoje, graças a vários cientistas que desenvolveram vários experimentos para comprovar a biogênese, a gente sabe que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Bom, gente, então nosso vídeo chegou ao fim. Eu espero vocês na continuação da aula, nos próximos 2 vídeos. E bons estudos, obrigada pela sua atenção.